Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. No clima de Copa do Mundo, vamos falar sobre algumas seleções individualmente. Vamos começar por ela, que está no grupo A, é a Holanda. Inclusive ela está no grupo do anfitrião, ela está no grupo A com o Catar, Senegal e com o Equador. Inclusive a Holanda, ela estreia na próxima segunda-feira, 1h, horário de Brasília, contra o Senegal. Então vamos falar dessa Holanda que é, comandada ali pelo Van Gaal, experiente técnico Van Gaal. Vamos trazer aqui o campinho tático, falar de alguns nomes, como vocês viram, na lista de convocação, tá aí, botar mais uma vez para vocês a lista de convocação da Holanda, que teve primeiro uma surpresa, a ausência do goleiro Cillessen, ele que também, ele acabou disputando a Copa do Mundo pela Holanda de 2014, teve aquele famoso caso com o Van Gaal, que o Van Gaal substituiu o Cillessen, pelo Krul, na decisão por pênaltis, e aí rolou uma certa polêmica, porque saiu um pouco daquele trivial das substituições, e o Van Gaal acabou cortando, o Cillessen não está. Van Gaal que começou, o seu trabalho, recomeçou, o seu trabalho na Holanda em 2021. Ele não pega o ciclo inteiro da Holanda, a Holanda inclusive que ficou fora da Copa da Rússia em 2018, retorna agora em 2022, mas esse trabalho do Van Gaal começou em 2021. Taticamente, a Holanda joga taticamente numa espécie de um 3-4-3 ou 3-5-2. Eu acho que é uma seleção curiosa para quem quiser acompanhar. Pode ser que tenha ali um futebol um pouco diferente, então é bem interessante nós observarmos. Passa de algumas observações, entre essas a saída de bola. A gente vai entender no campinho tático o quanto é importante a saída de bola e por que a saída de bola é muito importante. A questão dos alas também é muito curioso, a forma com que a Holanda ela pauta o seu jogo pelos alas e aquela questão das ultrapassagens, de alargar o campo. E os alas são bem diferentes, por características. O Dumfries pelo lado direito e o Blind pelo lado esquerdo. O Blind, um remanescente da Copa do Mundo de 2014. Eles têm características bem diferentes, então é uma Holanda que tem algumas características bem legais e pode ter um estilo de jogo um pouco diferente, saindo daquele comum, daquele lugar comum nessa Copa do Mundo. Claro que passa por pode ter algumas mudanças, há algumas dúvidas, a gente vai passar entre essas dúvidas do Van Gaal, mas o time base da Holanda é este aí que vocês estão vendo. Então o goleiro é o experiente, Pasveer, A defesa, o trio de zaga, Timber, Van Dijk e Ake. Pelo lado direito é o Dumfries. No meio campo, pelo lado direito, Koopmeiners. O companheiro é o conhecido, jogador do Barcelona, De Jong. Pelo lado esquerdo, o ala esquerdo, experiente, Blind. Mais à frente tem sempre aquela dúvida, mas a gente vai colocar aqui o Gakpo. Na frente, Memphis Depay e o Bergwijn. Agora, claro que também, além do Gakpo, pode ser o Klaassen, pode ser o Berghuis. Tem ali uma dúvida, mas vamos colocar ali esse jovem jogador, jogador do PSV, eu acho que pode ser uma peça fundamental para essa Holanda, ou jogando como esse camisa 10, um pouco mais atrás, ou jogando até um pouquinho mais à frente, ou substituindo porventura um Depay ou um Bergwijn, de acordo com o que o Van Gaal vai querer. Primeiro a gente vai entender aqui, então, taticamente, dessa ideia desse time holandês, como é essa ideia tática. Então, com os três defensores, e aqui é muito interessante a gente entender que eles têm responsabilidades diferentes. Pelo lado direito, o Timber é um defensor veloz, é um defensor que faz muita cobertura, e a gente vai entender que tanto o Timber quanto o Ake, por ser os defensores pelos lados, eles fazem as coberturas laterais, porque em alguns momentos é necessário que eles façam algumas perseguições, e inclusive para fazer coberturas nas costas dos respectivos, pelo lado direito, Dumfries e Blind, pelo lado esquerdo. Então é natural que eles façam algumas perseguições. O Van Dijk, que é o zagueiro mais conhecido, o jogador do Liverpool, enfim, já está numa outra prateleira, ele acaba sendo mais o zagueiro da sobra, e ele acaba fazendo a cobertura da cobertura. Se o Timber faz a cobertura pelo lado direito para cobrir o Dumfries, o Van Dijk faz a cobertura nas costas do Timber. Inclusive, essa opção pelo Timber, pelo lado direito, é por ele ser um defensor mais rápido, ele ser um defensor que recupera mais rápido, e essa questão de bola nas costas. Então, por isso até que ele é escolhido. Pelo lado esquerdo, Ake, que é o canhoto. Ali você sabe, a Holanda tem boas peças individuais, para defesa. Tem também o De Ligt, que agora está no Bayern de Munique. Tem o De Vrij, que é um jogador mais experiente. Mas o Ake é a escolha principal do Van Gaal por ele ser canhoto. Então tem essa lógica da perna predominante do zagueiro jogar, então, pelo setor da perna predominante.
O que acontece também em alguns momentos, a gente vai entender um pouco mais à frente, é que essa linha de 3 ela se transforma numa linha com 4 jogadores, quando o Blind ele acaba se tornando, saindo da posição de ala e virando um lateral esquerdo. Em alguns momentos essa linha vai se transformar com 4 jogadores, porque, por característica, Blind pelo lado esquerdo e Dumfries pelo lado direito, eles são completamente diferentes. O Dumfries é um ala mesmo, é aquele cara que vai até o último terço, é aquele cara da ultrapassagem, é da força, de velocidade. Então, por várias oportunidades, essa Holanda que tem um ala pelo lado direito, que praticamente trabalha como um atacante na fase da construção, que tem um volante pelo lado direito, que é o Koopmeiners, que faz a função de um meio-campista pelo lado direito para auxiliar essa saída de bola quando vem saindo pelo Timber, porque o Dumfries desce muito, diferente do Blind, que em algumas oportunidades ele faz a composição com a linha de 4 jogadores, ele acaba preenchendo um pouco mais a linha com 4 jogadores, é um jogador que tem aquela bola mais longa, vimos isso na Copa do Mundo 2014, quem não vai lembrar daquele golaço do Van Persie de peixinho sobre a Espanha na estreia, né, goleada histórica, Holanda 5, Espanha 1, golaço do Van Persie, foi o lançamento dele, do Blind. Ele tem muitas essas inversões para ocupar, né, com essa ocupação de espaço que tem o Dumfries, e também é um jogador que o Blind ocupa o espaço vazio pelo lado esquerdo e tenta sempre buscar ali a segunda trave. Então, apesar das características completamente diferentes de Dumfries e de Blind, ambos fazem a execução correta da questão da função, melhor dizendo, dos alas. Então, Dumfries pela direita e o Blind pelo lado esquerdo. E mais à frente, tem algumas dúvidas, né, do Van Gaal, mas por característica até do seu modelo, seu estilo de jogo, ele não usa um homem de referência. Se ele quiser esse homem de referência, ele tem o Luuk de Jong, né? Mais à frente, para ser aquele jogador, ele é muito bom no cabeceio, né, um jogador mais de finalização, mas ele usa o Depay e o Bergwijn. Ambos jogadores são jogadores mais de mobilidade que acaba ali tendo com a chegada, né, do Hakpo. Um trio de bastante velocidade, de ocupação de espaço, de movimentação. Não é um trio tão fixo assim. Então vai mudar bastante. É uma Holanda, sem dúvida nenhuma, com uma boa movimentação ofensiva, tendo esse apoio do Dumfries, sobretudo pelo lado direito, e com a chegada do Blind pelo lado esquerdo. De Jong e Koopmeiners, que são jogadores da construção. A gente vai observar essa Holanda ao longo da Copa do Mundo com construção por baixo, uma saída por baixo, com apoio dos 3 defensores, com apoio dos 2 alas e com Koopmeiners e com o De Jong para ter essa qualidade. Isso é da característica do Van Gaal. O Van Gaal já faz isso há muitos anos e os times dele têm essa característica dessa saída por baixo para buscar esses 3 jogadores que trabalham um pouco mais na frente. Então aqui podendo ser Berghuis com Bergwijn, Depay, se precisar de um homem de referência, Luuk de Jong, mas os alas eu acho que acabam sendo um ponto assim bem singular e bem característico desta Holanda do Van Gaal. Então, estreia da Holanda na próxima segunda-feira contra Senegal. Vamos observar então essa equipe que vai buscando o seu título inédito. Um forte abraço a todos vocês, se cuidem, um abração, tchau, tchau.